E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João capítulo 15. Nós começamos na semana passada a estudar o texto de João capítulo 15, e o que nós temos conversado a partir desse texto é a igreja que queremos ser. Nós temos conversado como liderança da igreja sobre algumas diretrizes que nós entendemos que Deus deseja de nós, para que nós sejamos de fato o povo de Deus aqui na terra. Igreja não é um clube, não é uma instituição, não é uma organização, não é um CNPJ, não é um lugar. Igreja é o povo de Deus aqui na terra, caminhando com esse Jesus, amando esse Jesus e frutificando para a glória desse Jesus. E o que nós temos feito nessa série é estudar o texto de João 15 para ver o que Deus deseja de nós, pessoalmente e também como comunidade, como igreja. E hoje eu quero estudar com você o texto de João 15, versos 1 a 11. Nós já começamos a estudar esse texto na semana passada e nós vamos ver alguns outros aspectos desse texto no dia de hoje. Eu quero começar, então, lendo os versos de 1 a 11, que diz o seguinte: Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Se eu te perguntasse, quem é você? O que você me responderia? Quem é você? Eu não te conheço, primeira vez que eu estou te vendo, e eu pergunto, fale para mim quem é você. Qual seria a sua resposta? Normalmente, as pessoas respondem essa pergunta assim, olha, meu nome é Júlio, eu tenho tantos anos, eu sou formado em tal coisa, e o que eu faço da vida é isso, eu faço isso, eu faço isso, eu sou casado, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E o que eu estou querendo mostrar para vocês? Normalmente, quando nós perguntamos para as pessoas quem elas são, elas respondem falando o que elas fazem, não o que elas são. Porque nós vivemos em um mundo, e esse é o nosso mundo, que valoriza não quem as pessoas são. Elas valorizam, e o nosso mundo valoriza o que as pessoas fazem. As pessoas do nosso tempo são valorizadas por aquilo que elas fazem. Quer ver alguns exemplos? Quem que se destaca normalmente no nosso mundo? São as pessoas que, por exemplo, quem que se destaca na faculdade? São as pessoas que tiram as melhores notas. Quem que se destaca no trabalho? São as pessoas que conseguem fazer realizações mais grandiosas, que trazem mais lucro para a empresa, para a firma, que trabalham melhor. São pessoas que fazem projetos mais ousados, são pessoas que se esforçam, que ele não tinha nada e então ele trabalhou, começou a produzir, cresceu na vida. O meu ponto é dizer o seguinte, nós vivemos em um mundo que valorizam as pessoas não por aquilo que elas são, mas por aquilo que elas fazem. E muitas vezes nós levamos isso e pensamos dentro dessa ideia também com relação à nossa vida com Deus. Nós pensamos o seguinte, que o que Deus valoriza é o que eu estou fazendo. Então assim, como é que está a minha vida com Deus? Eu avalio a minha vida assim, olha, eu estou ajudando os pobres, eu estou indo na igreja, eu estou sendo honesto, sustentando a minha família, eu dou o dízimo, eu participo de ministério, eu participo da escola dominical, eu participo de pequeno grupo, eu participo da campanha tal, eu participo do movimento tal, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E nós pensamos o seguinte, que o que Deus valoriza é o que nós estamos fazendo. E o que eu quero trabalhar com vocês hoje, a partir do texto de João 15, é que Deus pensa diferente do que o nosso mundo pensa. O nosso mundo pensa no que as pessoas estão fazendo, não importa quem você é, o que importa é o que você faz. Você pode ser a pior pessoa do mundo, a pessoa mais insuportável do mundo. Se você é uma pessoa que trabalha bem e ganha dinheiro, você é uma pessoa que se destaca no mundo. E o contrário também é verdadeiro, você pode ser uma pessoa excelente. Se você é uma pessoa que não faz grandes coisas aos olhos do mundo, você é uma pessoa que não tem destaque nenhum. Mas aos olhos de Deus a coisa não funciona assim. Deus não valoriza e Deus não pensa naquilo que nós fazemos. O que eu quero mostrar a partir desse texto hoje é que Deus está muito mais preocupado com quem nós somos.
Deus não está querendo trabalhar naquilo que eu faço. Deus está querendo trabalhar em quem eu sou. E eu quero trabalhar isso então a partir desse texto hoje. Nós vamos falar sobre o processo de frutificação. E quando nós colocamos o nosso foco em Jesus, o que Deus produz em nós. Eu quero começar, antes de nós entrarmos na reflexão de hoje, só relembrando duas coisas que nós falamos na semana passada. Lembre-se que nesse texto, Jesus está usando a ilustração de uma plantação de uva para descrever como é o relacionamento dele com o povo dele. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, na plantação de uva você tem o agricultor, aquele que planeja, aquele que está por trás de tudo, e ele vai dizer, o meu pai é o agricultor, é aquele que planejou tudo, é aquele que está trabalhando na vida de vocês. Aí Jesus vai dizer, eu sou a videira, eu sou aquele que está plantado, e a ideia da videira é o seguinte, toda a vida flui da videira, a frutificação do ramo vem por meio da videira, toda a vida está na videira. E ele vai falar, vocês são ramos, e tem o fruto que vocês produzem à medida que vocês permanecem em mim, que sou a videira. E o que nós vimos na semana passada são duas coisas muito importantes. Primeiro, nós não temos em nós tudo o que nós precisamos, nós somos apenas ramos. Se você pegar um ramo, um galho de uma árvore, quebrar esse galho e levar para sua casa, o que vai acontecer com esse galho? Ele vai secar, ele não vai frutificar, ele vai apodrecer e daqui a pouco ele começa a feder. Jesus, quando ele usa essa ilustração, ele está dizendo, esses são vocês. Se vocês ficarem por conta de vocês mesmos, se vocês tiverem como base aquilo que vocês fazem, o esforço de vocês, assim vai ser a vida de vocês. Vocês podem até produzir coisas aos olhos do mundo, mas a vida de vocês vai ser seca. A vida de vocês vai ser uma vida que não vai frutificar do jeito que deveria. Vocês não vão conseguir fazer aquilo que vocês gostariam de fazer e deveriam fazer. E eu não sei se você já teve essa experiência de você ter alguma coisa na sua vida, de quem você é, do seu caráter, que você gostaria muito de mudar. Vamos supor, eu gostaria muito de ser uma pessoa menos irada. Eu gostaria muito de ser uma pessoa menos raivosa. Eu gostaria muito de ser uma pessoa que consegue controlar mais a minha língua. Mas, eu não sei se você já teve essa experiência, de você quer mudar. Você sabe o que você tem que fazer. Você se esforça, você tenta, mas você não consegue. Dura aí, a mudança dura uma semana, 2 semanas, mas daqui a pouco você volta a ser quem você sempre foi. Sabe por quê? Porque nós somos ramos. Nós, pelo nosso próprio esforço, nós não chegamos em lugar nenhum. Jesus está dizendo isso. E o que nós vimos na semana passada também é que quando Jesus fala que ele é a videira, isso significa o seguinte, toda a vida está nele. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo para viver uma vida profundamente abundante aqui na terra. Uma vida cheia da presença de Deus, cheia da alegria do Senhor, cheia da frutificação que vem do Senhor, e a gente já vai ver daqui a pouco mais disso. Em Jesus eu tenho condições de ser exatamente a pessoa que Deus quer que eu seja. Sabe aquelas coisas que nós lemos na Bíblia? Por exemplo, quando a gente lê lá no Sermão do Monte, não apenas não se vingue dos seus inimigos, mas se ele tiver fome, ajuda ele, saúda ele, ore por ele. Algumas coisas que a gente olha na Bíblia e fala, mas eu não consigo fazer isso. Jesus vai dizer o seguinte, realmente você não consegue, mas eu sou a videira. E se você permanecer em mim, você consegue frutificar. Porque toda a vida está nesse Jesus. Nós vimos isso na semana passada. Hoje eu quero entrar e trabalhar mais especificamente a questão do fruto, o que é isso e o que Deus deseja trabalhar na nossa vida a partir disso. Eu quero começar, a primeira coisa que eu quero falar hoje é que o Pai deseja que nós produzamos muito fruto. Isso fica muito claro no texto. O texto começa dizendo o seguinte, Jesus disse, eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E olha o que Jesus está dizendo aqui. Qualquer pessoa que aparentemente, a ideia é o seguinte, pessoas que se dizem caminhar com Jesus, que se dizem conectadas a Jesus, que se dizem assim, aparentemente são pessoas que estão na igreja, frequentam, fazem isso, mas são pessoas que quando você chega mais perto, você não vê fruto, porque elas não estão realmente conectadas a Deus. E a ideia de Deus, da palavra aqui é o seguinte, a gente conhece as pessoas pelos frutos que elas dão. E quem não dá fruto, a ideia é o seguinte, Deus corta, não é que assim a pessoa perde a salvação, a verdade é o seguinte, ela só está aparentemente conectada a Jesus, mas ela nunca se conectou de fato. E Deus não tem compromisso nenhum com esse tipo de gente. É só uma conexão aparente. Mas ele continua dizendo o seguinte, mas aquele que dá fruto, que já está conectado a Jesus e já está frutificando, Deus vai lá e limpa, poda, para que ele dê mais fruto ainda, porque Deus não deseja só que a gente produza um pouquinho de fruto.
Deus deseja que nós vivamos vida produzindo frutos em abundância. Eu acho muito bonito esse texto, porque olha o que ele está dizendo. Deus nunca está satisfeito com a quantidade de fruto que o povo dele está produzindo. Ele sempre está trabalhando para que o povo dele produza mais fruto ainda. E ele ainda vai dizer lá no versículo 8, que o Pai é glorificado nisso, que vocês deem muito fruto. A ideia é o seguinte, Deus quer ver uma vinha, onde a videira é Cristo, e todos aqueles que estão conectados a Jesus, estão dando cachos e mais cachos de uva. Abundantes, grandes, pesados. O Pai deseja que nós produzamos muito fruto. Mas o que é esse fruto? Quando o texto está falando aqui do fruto, o que é esse fruto? Eu quero começar primeiro falando o que não é esse fruto. Primeiro, esse fruto não é salvação. Nós não conquistamos salvação, nós não produzimos salvação, nós não alcançamos a salvação. A salvação é um presente de Deus e esse é um fruto que só Jesus tem para dar. É só Ele que conquistou na cruz. Então, quando ele fala aqui de eu sou a videira, quem permanece em mim produz fruto, ele não está falando de salvação. Porque todas as pessoas que estão conectadas a Jesus já são salvas. Então, não é salvação. Também não é, e aí preste atenção nisso, não é prosperidade financeira. E tem muita gente no nosso tempo que prega isso, que sabe o que Deus quer produzir na sua vida? Riqueza, quer que você fique rico. E aí ele vai lá na igreja, ele chama a pessoa lá na frente. Antes eu tinha uma casinha alugada, andava de mobilete, mas agora Deus me abençoou, Deus me fez frutificar. Eu tenho 5 carros na garagem, casa na praia e tal. E muitas vezes a ideia que as pessoas têm é que o que Deus quer produzir na nossa vida é dinheiro. Gente, Deus não é um Deus mesquinho e ganancioso, como muitas vezes nós somos. Deus não tem preocupação nenhuma com isso. Esse fruto não é prosperidade financeira. Esse fruto também não é conforto emocional. Eu viver uma vida onde eu nunca sofro, onde eu nunca sou confrontado, onde eu sempre estou muito confortável na minha zoninha de conforto. Também não é isso. O texto que a gente leu, e o Mateus vai falar mais disso semana que vem, mas Deus, Ele poda para que a gente produza mais fruto. E muitas vezes isso tem a ver com nos tirar da nossa zona de conforto. Esse fruto também não tem a ver com conforto emocional. Esse fruto também não tem a ver com resolução de todos os problemas. Essa é uma outra coisa que as pessoas pregam muito. Que venha para Jesus e todos os seus problemas vão sumir. Traga o seu amor de volta em 3 dias. Conserte o seu casamento. Venha para Jesus, está doente, você vai ser curado. Está com dor nas costas? Já vi até uma vez oração, sem brincadeira, já vi isso daí. Oração de emagrecimento. Você é uma pessoa que vai lá que vai ter a campanha para você emagrecer. Então, muitas pessoas pensam que esse fruto que Deus produz é o seguinte: todos os meus problemas vão ser resolvidos. Também não tem a ver com isso. E, talvez esse seja o ponto onde nós mais caímos, muitas pessoas pensam que esse fruto que Deus quer produzir em nós tem a ver com obras cristãs, coisas que nós fazemos. O que Deus quer produzir em nós é que eu frequente mais a igreja, é que eu participe de tal ministério, é que eu leve pessoas a Jesus, é que eu não sei o quê, é que eu faça isso, que eu faça isso, que eu faça isso. Isso tem a ver com o fruto, mas não é o fruto que Deus quer produzir em nós. Na verdade, isso é consequência do fruto que Deus quer produzir em nós. Mas, quando o texto está falando aqui de eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, nele, esse dá muito fruto, ele não está falando sobre coisas que nós vamos fazer para Deus. A verdade, gente, é que o fruto é sermos iguais a Jesus. Esse fruto que Deus quer produzir na minha vida e na sua vida, preste atenção nisso, não tem a ver com coisas que você faz, tem a ver com quem você é, e tem a ver com fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus. Sabe o que Deus quer fazer, produzir na minha vida e na sua vida? É que nós estejamos tão próximos de Jesus, e permanecendo tão profundamente em Jesus, e tão conectados a Jesus, que pouco a pouco o Júlio vai desaparecendo, e Jesus vai nascendo na vida do Júlio. É que o Paulinho vai desaparecendo, e Jesus vai nascendo na vida do Paulinho. E que quem Cristo é, o amor de Cristo, a graça de Cristo, a verdade de Cristo, seja evidenciada por meio da minha vida. E é claro que isso vai mudar o que eu faço. Mas o meu fazer é fruto da mudança que Deus está fazendo em quem eu sou. Quando a gente fala aqui de, olha, Deus quer produzir fruto em nós, sabe do que a gente está falando? A gente está falando o seguinte: o que Deus quer fazer na nossa vida é aquele que era irado, agora é um anjo. Ou melhor, ele é parecido com Jesus, então ele é mais calmo, mais paciente, mais compassivo, mais amoroso, mais perdoador. Aquele que antes, quando o assunto era dinheiro, não consegue se controlar, quer mais, ele para de
dinheiro e começa a valorizar mais a Deus. E o que Deus tem para a vida dele, assim como Jesus fazia. Aquele que antes usava a sua língua só para falar besteira, agora ele usa a sua língua para espalhar coisas boas, assim como Jesus faz. Aquele marido que antes era uma pessoa que era insuportável conviver com ele, agora ele é uma bênção na vida da família dele, porque ele está se tornando mais parecido com Jesus. Aquele que não conseguia se controlar diante de vícios, agora ele consegue dizer não, porque ele está se tornando mais parecido com Jesus. Esse é o fruto que Deus quer produzir em nós, gente. Tem a ver não com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que nós somos. Ser uma pessoa mais próxima daquilo que Jesus deseja. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para manifestar a graça, a verdade e a glória de Deus ao mundo. João 1,14 vai dizer o seguinte: e o verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio para manifestar a graça, a glória, a verdade de Deus. E sabe qual é o plano de Deus? Que à medida que nós permanecemos em Jesus, essa graça, essa glória, essa verdade de Deus vai frutificando e nascendo na minha vida. E assim como as pessoas viam a graça, a verdade e a glória de Deus na vida de Jesus, elas começam a ver na minha vida. E aí eu quero fazer algumas perguntas para você. Para você que está aqui e mora com seus pais, que é filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu perguntasse para o seu pai, para sua mãe: olha, você vê a graça, a glória e a verdade de Cristo na vida de tal pessoa? Seus pais responderiam que sim? Maridos, se eu perguntasse para sua esposa: olha, não estou perguntando para você não, para sua esposa, porque às vezes a gente se engana, né? Se eu perguntasse para sua esposa: você vê a glória, a graça e a verdade de Deus na vida do seu marido? Esposas, que eu também não vai escapar ninguém. Esposas, se eu perguntasse para o seu marido: você vê a glória, a graça e a verdade de Jesus na vida da sua esposa? O que eles responderiam? Para aqueles que são pais, quando seu filho faz uma coisa que te tira do sério, naquele momento, o seu filho vê a graça, a glória e a verdade de Deus na sua vida. Produzir muito fruto, gente, tem a ver com ser uma pessoa que manifesta onde ele estiver a graça, a glória e a verdade de Jesus. Porque é uma pessoa que está se transformando cada dia mais parecida com Jesus. Para você que trabalha, se eu perguntasse lá no seu emprego, eu estava lendo uma coisa essa semana que eu fiquei pensando bastante nisso. Normalmente quando a gente encontra com alguém que fala que segue a Jesus, a gente pergunta: de qual igreja que você é? Quanto tempo você frequenta? O que você faz lá? E aí esse autor diria o seguinte: olha, eu imagino que se fosse Jesus aqui no nosso lugar, ele ia chegar ao seguinte: o Paulinho fala que é seguidor de Jesus, onde que o Paulinho trabalha? Eu vou lá no trabalho do Paulinho e pergunto: olha, o que vocês têm para me dizer sobre o Paulinho? As pessoas aonde você trabalha veem graça, a glória e a verdade de Jesus por meio da sua vida? Porque esse fruto, gente, não tem a ver com fazer alguma coisa. Esse fruto tem a ver com ser uma pessoa. Deus planeja continuar a sua obra de manifestar sua graça, verdade e glória por meio daqueles que permanecem em Jesus. Mas como que é isso na prática? É mais ou menos o seguinte: Gálatas 5 vai deixar isso um pouquinho mais claro para a gente do que a gente está falando. O texto vai dizer que o fruto do Espírito, ou seja, quando nós permanecemos em Jesus, o que o Espírito de Deus produz em nós? E perceba o seguinte: todas essas características não têm a ver com coisas que fazemos, tem a ver com o que somos. Ele vai dizer: o fruto do Espírito é amor, eu vou me transformando em uma pessoa mais amorosa. Mesmo quando os outros pisam no meu calo, eu respondo com paciência, com amor, com graça. O fruto do Espírito é alegria. Eu sou uma pessoa que antes só reclamava, nada estava bom. Eu coloco a roupa no varal, se chove eu reclamo que choveu, molhou tudo. Se faz sol eu reclamo que aí ficou tudo esticado, a roupa tudo dura, nada está bom. Mas agora, à medida que eu estou permanecendo em Jesus, eu passo a ser uma pessoa que tem gratidão no coração. Eu começo a olhar e pensar: puxa, era para eu estar no inferno, Jesus me dá vida, me dá isso. E eu estou sempre feliz, grato a Deus. Porque a alegria tem muito a ver com gratidão. Fruto do Espírito é paz, longanimidade. Sabe o que é isso? Paciência. É você ter paciência com as pessoas à sua volta. Fazer uma pergunta aqui: quem aqui precisa de mais paciência no seu dia a dia? Sabe qual que é o segredo? Permanecer em Jesus. Porque é isso que ele produz em nós.
benignidade, bondade, ter um coração bondoso que ajuda as pessoas, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você conseguir se controlar diante da comida, da bebida, dos jogos, das séries, dos filmes. Domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, é fruto de permanecer em Jesus. Isso é o que Ele produz em nós à medida que a gente caminha com Ele. Gente, na prática, sabe o que o texto está dizendo aqui? À medida que a gente permanece em Jesus, Ele produz em nós pessoas que, assim como Ele, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E perceba uma coisa, quem ama a Deus obedece a Ele? Sim, concorda? Mas todas as pessoas que obedecem aos mandamentos amam a Deus? É possível obedecer mandamentos e mesmo assim eu não amar a Deus? Sim. Quantos pais aqui, seu filho te obedece, mas não é por amor. É por medo, é por interesse, é por outra coisa. Deus não está preocupado com a obediência, Ele está preocupado em trabalhar no nosso coração para que nós amemos a Deus. A obediência é fruto desse coração que ama a Deus. E isso vale também para o amor ao próximo. Deus quer produzir em nós um coração generoso, amoroso, servo, perdoador. Aí eu vou ajudar as pessoas. Mas eu posso ajudar as pessoas sem ter esse coração. Deus não quer trabalhar no que nós fazemos. O fruto é mudar aquilo que nós somos. Existe uma grande diferença entre ser e fazer, gente. Eu posso fazer discípulos sem ser discípulo de Jesus. Eu posso falar de Jesus para os outros sem ter compromisso com esse Jesus, sem caminhar com esse Jesus a cada dia. Eu posso fazer caridade sem ter um coração generoso. Eu posso participar de algum ministério aqui da igreja sem ser servo, sem ter um coração servo. Estou fazendo só para fazer uma média com o pastor. Eu posso participar do culto, estar aqui todo domingo, mas não ser uma pessoa que adora de fato a Deus, que exalta de fato a Deus, que tem um coração de adorador. E Deus não está preocupado com a primeira coluna, Ele está preocupado com a segunda coluna, mexendo naquilo que nós somos. A ideia é, imagina aqui, essa fotinho, tem o nosso ser e tudo que nós fazemos a partir daquilo que somos. Deus não está preocupado com as setinhas, Ele quer mudar quem nós somos. Porque mexendo nisso, Ele mexe em todo o resto. Nós queremos ser uma igreja, preste atenção nisso, que permanece em Jesus, e está satisfeita em Jesus, e assim se torna como Jesus. O resto é consequência disso. Todo o resto da vida cristã é consequência da mudança que Deus faz no nosso ser. E é por isso que o chamado para toda a igreja é permanecer em Jesus. Para que Ele mude não aquilo que nós fazemos, mas para que Ele mude aquilo que nós somos. Todo o resto é consequência disso. Eu quero mostrar apenas 3 exemplos bem rapidinho de como que essa mudança acontece na prática. Personagens bíblicos onde a gente vê essa mudança. Texto de Atos capítulo 4, verso 13. Só para contextualizar o texto. Pedro tinha curado uma pessoa no nome de Jesus, tinha pregado e por causa disso o Sinédrio chamou ele e para julgá-lo, era como se fosse um tribunal da época. E naquele contexto, Pedro, quando eles dão a palavra para Pedro, Pedro começa a ensinar e falar de Jesus. E agora vamos só recapitular a história de Pedro. A gente pode falar de 2 características marcantes de Pedro quando ele conheceu a Jesus. Primeiro, ele era um homem irado e ele era um homem ignorante. Onde assim, não tinha paciência, explosivo, não tinha sabedoria, ele era esse homem. E uma outra característica de Pedro é que ele era um homem covarde. Lembra que quando o calo apertou e conversaram com Pedro e foram confrontar Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes disso. Olha que interessante esse texto. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu, ficou Pedro e os apóstolos. E o texto vai dizer o seguinte, que quando os homens, ao verem a intrepidez de Pedro e João, o discurso de Pedro, a maneira como Pedro estava se comportando, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu acho esse texto muito legal, sabe por quê? Pedro fala um monte de coisa, mas eles ficam impressionados com o quê? Não é com o que Pedro estava fazendo, era com quem Pedro se tornou à medida que ele caminhava com Jesus. Pedro era um homem ignorante, sem sabedoria nenhuma e covarde. Ele começou a caminhar com Jesus. Ele se tornou um homem corajoso, porque aqui ele está no meio dos homens que podiam matar ele, e ele está levantando e falando de Jesus. E se transformou num homem sábio, a ponto das pessoas que estavam contra Jesus falar, rapaz, esse daí andou com Jesus mesmo. Quanta sabedoria,
quanta intrepidez, esse daí não é um pescador que não conhece nada. O que ele está falando? Gente, é isso que Jesus faz com quem permanece nele. Ele mostra quem nós somos. Um outro texto que eu fico pensando sobre isso, como Jesus faz essa mudança em quem nós somos. Aqui é o texto de Paulo e Silas, quando eles são presos também por pregar Jesus. Vamos recapitular a história de Paulo. Antes dele conhecer a Cristo, ele era um homem assassino. Ele era um homem intransigente, inflexível. Mas esse homem conheceu Jesus, começou a pregar Jesus e em determinada situação prenderam, mandaram açoitá-lo com varas e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere e levando-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Olha a ideia. Deram 39 chibatadas, mais ou menos em cada um deles. Quando alguém era condenado a tomar açoites, era normalmente 39 chibatadas. Então você imagina esses homens com as costas dilaceradas, e aí ele fala que eles foram para o cárcere, amarraram eles com os pés num tronco. Eu imagino que eles não estariam encostados em lugar nenhum, porque as costas estavam todas machucadas, e era noite já. E o que eles estavam fazendo lá nessa meia-noite? Pergunto para você, como você estaria, se fosse você nessa situação? Reclamando com Deus e o mundo. Era assim que eu imagino que eu estaria. Mas o texto vai dizer o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam, eles estavam lá gratos a Deus, felizes, porque o fruto do Espírito é alegria. Eles estavam lá cantando ao Senhor. De repente, o texto vai dizer, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas, e soltaram todas as cadeias. De repente, eles estavam cantando, eles não estavam nem pedindo por isso, Deus mandou um terremoto. Tremeu tudo, abriu todas as cadeias, e o texto vai dizer o seguinte: o carcereiro despertou do sono, o que estava responsável por todos eles, e quando ele viu que as portas estavam todas abertas, ele puxou a espada para se matar, porque ele pensou, os presos todos fugiram, e eles vão me matar mesmo, porque é eu que era responsável por eles, então eu já vou fazer o serviço logo antes, porque pelo menos eu faço de um jeito menos sofrido. E aí o texto vai dizer que Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E ainda foi lá e pregou a palavra para ele e para toda a família dele. E sabe o que eu acho bonito desse texto? Paulo, lembre-se disso, ele era um assassino, inflexível, intransigente. Meia-noite, ele com as costas todas laceradas, ele está cantando, e quando o homem ainda vai se matar, ele está preocupado com o homem. Ele fala: não, faz isso não, rapaz, não faz isso não. E a gente está aqui, e ele vai para lá, e ainda fala de Jesus para ele e para toda a família dele. Perceba o seguinte: Deus não mudou o que Paulo fazia, Deus mudou quem Paulo era. E automaticamente isso afetava o que ele fazia. Deus não quer mudar aquilo que nós fazemos. Deus quer mudar aquilo que nós somos. Quem permanece em Jesus produz muito fruto. E esse fruto tem a ver com uma vida à semelhança de Cristo. Se eu perguntasse para você quão semelhante com Jesus você é, qual seria a sua resposta? E qual é o chamado de Deus então? Ok, Júlio, entendi qual que é esse fruto. Qual é o chamado de Deus, então? Como que produz esse fruto? O texto vai dizer que Jesus nos chama a permanecer nele. E quando a gente lê o texto, você vai ver vários paralelos. Ele vai falar: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí, no versículo 7, ele vai falar: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Versículo 9, ele vai dizer: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E percebe que Jesus vai fazendo um paralelo aqui entre permanecer nele, permanecer no amor dele, permanecer na palavra dele, permanecer no amor do Pai, permanecer nos mandamentos dele. Todas as coisas interligadas, porque o que ele está trabalhando aqui, e o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: gente, permaneçam em mim, agarrem-se a mim, colhem-se firmemente em mim, vivem em comunhão íntima comigo, cheguem mais perto de mim. Passem todo o fardo para mim, lancem todo o peso sobre mim, nunca soltem de mim em nenhum momento sequer. Sabe o que é permanecer em Jesus, gente? É a gente cultivar uma vida focada em Jesus e tendo comunhão profunda com Jesus. Eu fico imaginando, pensa em um pai que tem 2 filhos. Um filho, os 2 são filhos do mesmo jeito, os 2 têm a mesma herança, os 2 vão herdar a mesma coisa. Só que um dos filhos, ele cultiva um relacionamento muito profundo com o pai, ele ama o pai, ele gosta de passar tempo com o pai, ele vai trabalhar com o pai, ele faz as coisas com o pai. Ele tem bastante tempo com o pai. E o outro filho é um filho rebelde. Fica trancado no quarto o dia inteiro, jogando computador,
não conversa com ninguém direito. É um filho meio rebelde. Os dois são filhos do mesmo jeito. Os dois têm a mesma herança. Se o pai morrer, vão dividir igualzinho. Mas um desfruta da presença abundante do pai, da comunhão abundante com o pai. E o outro, não. Mas o pai está à disposição. Quando o outro quiser, o pai está lá. Assim somos nós com Deus. Assim somos nós com Jesus. Todos aqueles que creem em Cristo são salvos, são filhos. Mas existem alguns filhos que desfrutam de uma comunhão íntima e profunda com Deus, com Cristo. E essas são pessoas que vão permanecendo em Cristo e Deus vai frutificando. A presença abundante de Cristo vai fluindo na vida dessas pessoas. Enquanto você tem outras pessoas que também são salvas. Mas como elas não permanecem em Cristo, elas não desfrutam da presença abundante, da transformação abundante que Cristo promove em nossas vidas. À medida que nós focamos a nossa vida em Jesus e em suas palavras, a vida dele vai fluindo em nós e vamos nos tornando a cada dia mais parecidos com ele. E preste atenção nisso. Esse é um processo que leva tempo. Não é um negócio assim, entendi isso daí, vou permanecer em Jesus, pum. Amanhã já pode me chamar de Jesus que eu sou igualzinho a ele. Não é assim que funciona. É um processo que dura a vida inteira. À medida que eu vou caminhando com Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele vai mexendo e trabalhando na minha vida. Mas embora seja um processo que leve tempo, esse é um processo simples. É permanecer em Jesus. É focar em Jesus. E eu quero dar alguns exemplos aqui de como que isso daqui funciona na prática. Júlio, ok, mas o que é esse negócio de permanecer em Jesus, de focar em Jesus? Então eu tenho que ir no domingo, porque aí eu foco em Jesus, mas e no resto da semana? Amanhã é segunda-feira. Eu vou acordar, eu vou pegar ônibus, eu vou para o trabalho, eu vou chegar lá, vai ter uma pilha de coisa para fazer, vai ter um monte de gente me apurrinhando lá. Como é que eu faço? Como que é esse negócio de permanecer na prática? Vou dar alguns exemplos só para você entender como funciona na prática. Imagine que que a sua esposa está numa fase onde nem ela está se aguentando. Ela briga até com a sombra. Ela liga a televisão, ela briga até com o homem da televisão que está falando lá. E você está convivendo com ela. A coisa está meio complicada, a coisa está difícil. Como que eu posso permanecer? E aí você tem um momento de discussão, onde a coisa fica quente, ela fala um monte e o sangue ferve. Como que eu permaneço em Jesus nesse momento? Sabe como que eu permaneço? Naquele momento, eu olho para Jesus e penso o seguinte, e esse é um exercício que a gente tem que fazer, mas eu olho para Jesus e penso, puxa, gritaram com Jesus, xingaram Jesus, chicotearam Jesus, crucificaram Jesus. E qual foi a reação de Jesus? Além de ficar quieto, além de não responder, ele ainda morreu orando para que Deus perdoasse aquelas pessoas. Senhor Jesus, me ajude a ser parecido com o Senhor dentro da minha casa. Quando diante de uma discussão eu olho para Jesus e penso nisso, o que acontece com o meu coração duro? Ele não dá uma amolecidinha? Eu não fico até com vergonha de fazer aquilo que eu estava pensando em fazer? À medida que eu vou focando em Jesus, ele vai mudando. E aí sabe o que acontece? À medida que eu vou pensando nele e focando nele em todos os momentos que eu tenho assim, ele vai mudando meu coração. Na próxima vez que acontece, eu já estou pensando em Jesus. E pouco a pouco ele vai mexendo, não naquilo que eu faço, mas em quem eu sou. Vou dar um outro exemplo para você. Vamos supor que você está numa fase da sua vida que assim, está acontecendo um monte de coisa. Tem gente doente, você está sem dinheiro, um monte de preocupação, um monte de ansiedades, um monte de coisa que está fugindo do seu controle, você não sabe o que você faz. Aí você começa a perder o sono, começa a ter gastrite, começa a ficar agoniado. Como que eu permaneço em Jesus numa situação como essa? Sabe como eu permaneço? Eu olho para Jesus e eu me lembro do seguinte: Jesus, ele comanda sobre tudo. Como a gente canta lá na igreja, Colossenses 1, ele é sobre todas as coisas. Ele é sobre a criação, todas as coisas foram criadas nele, ou seja, ele é soberano sobre tudo. Esse Jesus já provou que me ama. Ele morreu na cruz por mim. Então Jesus me ajude a descansar no seu amor, sabendo que em todas as coisas o Senhor tem um plano. E mesmo que eu não entenda, o Senhor está trabalhando e não vai me deixar faltar nada. Me ajuda, Senhor. Isso é permanecer em Jesus no meio da ansiedade. Eu acordo de manhã, estou indo para o trabalho, estou atrasado, aí eu chego lá, está com obra na rua, tudo travado. Tem que chegar logo. Aquele momento é o momento para eu olhar para Jesus e falar: Senhor, o Senhor definiu que assim era para ser o dia. Isso daqui não foge do seu controle, então me ajude e trabalhe na minha vida para que eu tenha paciência mesmo no meio dessa situação.
Me ajuda, Jesus. Gente, isso é permanecer no dia a dia, vocês estão entendendo? É você o tempo todo estar pensando em Jesus. O tempo todo estar colocando as suas coisas diante de Jesus. O tempo todo estar conectado e focado em Jesus. E quando você faz isso, isso é permanecer, o fruto vai nascendo. A coisa vai acontecendo. Deus vai desenvolvendo esse processo de frutificação nas nossas vidas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Avalie a semana que passou aí. Segunda até ontem. Segunda passada até ontem. Quanto por cento da sua semana foi focado em Jesus? Quanto por cento da sua semana você permaneceu em Jesus? Você meditou em Jesus? Mais uma vez, Jesus não é uma matéria para a gente estudar aqui de domingo, gente. Ele é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos diariamente, constantemente, profundamente. E à medida que nós permanecemos nele, ele vai mexendo e mudando as nossas vidas. Eu quero terminar dizendo o seguinte, Júlio, ok, entendi. Quais são alguns meios que nós temos para nós permanecermos em Jesus? Coisas que nós chamamos de meios de graça, que Deus nos dá e que nos ajuda, e todos esses meios têm como objetivo nos ajudar a permanecer em Jesus. Quero colocar aqui rapidamente, não são todos, são só alguns que a gente pode pontuar. Primeiro, o pré-requisito que todos nós, antes de permanecer em Jesus, eu preciso me conectar a Ele. E eu me conecto quando eu entendo o que Ele fez na cruz, me arrependo e creio e me rendo a Ele. Aí eu sou salvo e agora eu estou conectado a Jesus. Então o permanecer não é para todas as pessoas, é só para aqueles que já estão em Cristo. Se você ainda não está em Cristo, ainda não é salvo em Cristo Jesus, hoje é dia de salvação. Arrependa-se dos seus pecados e clame pela salvação de Cristo e pronto. Você é salvo e vai se conectar a Ele. Uma vez que eu estou conectado a Jesus, como que eu faço para permanecer em Jesus? Deus nos dá alguns recursos. Por exemplo, a Bíblia, meditar na palavra, memorizar a palavra, estudar a palavra. Lembra que a gente leu, permanecer em Jesus, ele vai falar, permanecer na minha palavra, permanecer nos meus mandamentos. A palavra é um instrumento que Deus nos dá para nós permanecermos nele. E à medida que nós vamos estudando e meditando na palavra, Deus vai usando isso para mudar as nossas vidas no momento de tentação. Quantas vezes eu estou em momentos onde eu estou sendo tentado a explodir em raiva contra alguém, e vem aquele versículo à minha mente, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Então, a palavra é um instrumento que Deus usa para trabalhar nas nossas vidas, e é por isso que nós precisamos estar diariamente estudando, meditando, pensando, memorizando. Outro instrumento que Deus usa é a oração. Tanto eu separar um tempo por dia, vou separar 20 minutos por dia, meia hora por dia, para ter um tempo profundo com Deus, e eu oro por mim, peço perdão pelos meus pecados, oro pela minha família, pelas minhas questões, pelo meu vizinho, eu oro por todo mundo. Quando também no meu dia a dia, à medida que eu vou vivendo a vida, Senhor, me ajuda, eu estou indo trabalhar, eu vou orando no trajeto, Senhor, hoje eu tenho que fazer isso me ajuda. Quando eu estou lá, eu vou ter uma reunião complicada lá na empresa, Senhor, o Senhor sabe que agora é um negócio aqui que, puxa, pode ser que enrosque tudo, me ajuda, me dá graça. Isso é permanecer, gente. É você colocar Jesus em todos os momentos, em todas as coisas que você faz. Um outro instrumento que Deus nos dá é a questão da comunidade, as pessoas e os relacionamentos que temos dentro da igreja, que nos ajuda a permanecer focado em Jesus. Eu contei hoje de manhã, tive uma experiência que eu tive na minha vida. Eu passei por um momento complicado, uma situação meio complicada, onde no meio do turbilhão daquilo que eu estava vivendo, eu fui perdendo o foco. E comecei a me deixar levar pela ansiedade, pela preocupação, por um monte de coisa. E eu lembro que um irmão daqui da igreja me chamou para conversar na minha sala, e aí, normalmente sou eu que chamo as pessoas, mas ele me chamou para conversar na minha sala, sentou e falou, Júlio, o que você está fazendo, rapaz? Você está perdendo foco. Não é, ó. Pai, faz isso e acabou, entrega para Jesus, olha para Ele e vai viver sua vida. E eu vejo como é importante na minha vida, irmãos e relacionamentos que vão me colocando no foco. E, gente, um dos instrumentos que Deus nos dá para permanecermos em Jesus é nós estarmos em comunhão, em contato com pessoas que também caminham com Jesus. É por isso que o pequeno grupo é tão importante. É por isso que estarmos nos envolvendo é tão importante, porque não é só estar junto para jogar a conversa fora. É estar junto para um ajudar o outro a manter o foco em Jesus, a permanecer em Jesus. São instrumentos que Deus nos dá, a gente poderia pontuar mais, mas são instrumentos que Deus nos dá para permanecermos em Jesus. E eu quero falar rapidamente algumas coisas, um plano que nós temos tido. Eu não sei se você pegou esse encartezinho aqui, que está aí nas cadeiras, mas se você não pegou ainda, pegue e depois leia. Mas uma das coisas que nós estamos planejando, está aí na folhinha do meio, como igreja, é como que nós podemos, como igreja, dar
estrutura. Pronto, som. Dar estrutura para as pessoas desenvolver uma vida permanecendo em Jesus. E eu vou passar por isso bem rapidinho, depois você lê na sua casa, mas nós temos pensado no seguinte: como que a gente pode ajudar as pessoas nesse processo? Desde quando a pessoa pisa na igreja, até o momento onde ela está na vida permanecendo em Jesus. E nós separamos esse ciclo e esse processo em 3 partes. Primeiro ciclo, nascendo, e a ideia é, desde que a pessoa chega, ela é recebida na igreja, ela recebe as boas-vindas, participa de um encontro onde a gente vai falar da igreja. Então ela vai participar e a gente está preparando esse curso, Imersão no Evangelho, para ela entender. A ideia é o seguinte: ela vai se conectar a Jesus. E esse curso, Imersão no Evangelho, vai falar sobre o Evangelho, sobre quem é Jesus, sobre a vida que ele tem para nós. Então ela faz o curso de membros e finalmente ela é recebida como membro da nossa igreja. Só que esse é o primeiro ciclo. Normalmente, a maioria das pessoas da igreja param aqui. Elas começam na igreja, começam animadas, começam a caminhada. Quando chega, se tornou membro da igreja, pum, acabou. Ela sente que ela acabou o processo. Mas o processo do permanecer continua. E é por isso que nós pensamos em mais algumas coisas para ajudar as pessoas. A ideia é, depois disso, uma vez que a pessoa se tornou membro da igreja, ela se comprometa com um pequeno grupo. Por quê? Porque o grupo são os amigos que vão me ajudar a manter o foco em Jesus. A pessoa desenvolva, e a gente está preparando alguns materiais para auxiliar nisso, a pessoa desenvolver hábitos espirituais, o hábito de ler a Bíblia e orar todos os dias. Essa é uma maneira de nós permanecermos em Jesus. A pessoa participe dos cursos da escola dominical. Nós temos, eu não sei se vocês percebem, mas nós estamos trabalhando, para quem frequenta a escola dominical, com cursos específicos, sobre assuntos específicos, porque a ideia é ajudar as pessoas a permanecer em Jesus em cada área da sua vida. E depois que a pessoa então está nesse ciclo de crescimento, permanecendo, ela então se envolve em algum ministério na igreja e desenvolve um estilo de vida amando a Jesus e amando as pessoas onde ela estiver. A ideia de um estilo de vida missional é a pessoa começar a olhar para a vida dela como um instrumento de Deus para levar o amor de Cristo onde eu estiver. E eu quero te convidar a olhar para esse processo, leve esse folhetim para casa e leia esse negócio e pense, onde que eu estou nesse processo? Qual é o próximo passo desse processo para eu continuar permanecendo em Jesus? Para eu frutificar em Jesus? Para eu crescer em Jesus? Qual é o próximo passo nesse processo de discipulado? E eu quero terminar, gente, dizendo o seguinte: o chamado do Senhor Jesus é para nós permanecermos nele. Lembre-se de uma coisa: Deus não está preocupado com o que você faz. Ele quer transformar quem você é. É o nosso ser, não é o nosso fazer. A pergunta para você é: quão parecido você é com Jesus hoje? E a outra pergunta que eu faço é o seguinte: para você que está caminhando com Jesus já há algum tempo, hoje você é mais parecido com Jesus do que você era 1 ano atrás? Do que você era 2 anos atrás? Do que você era 5 anos atrás? Ou você está estacionado na sua caminhada com Jesus? O chamado de Deus é que você permaneça para produzir muito fruto. Quão comprometido você está com o processo de permanecer? Quão comprometido você está com esse negócio de permanecer em Jesus? E uma última pergunta que eu quero fazer para você. Para você continuar e para você permanecer em Jesus e frutificar em Jesus, qual é o próximo passo que você tem que dar? Qual é o próximo passo na sua caminhada para você continuar nesse ciclo de permanecer e frutificar para a glória do Senhor? Deus chama todos nós, sem exceção, a permanecer em Jesus. Porque, como ele mesmo diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. E no verso 8 ele vai dizer: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Vamos orar? Encerrando esse tempo de reflexão na palavra. Senhor, nós colocamos as vidas agora diante do Senhor e reconhecemos que boa parte das vezes nós estamos muito preocupados com o que nós fazemos. Mas boa parte das vezes o nosso ser, quem nós somos, não passa por transformações profundas na presença do Senhor. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor nos ajude, o Senhor nos desperte, não a nos esforçarmos para fazer coisas, mas nos esforçarmos para permanecermos em Jesus. Para que a nossa vida esteja sendo transformada a cada dia. Deus, trabalhe em nós e nos revele quais são os próximos passos, para que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com Jesus, para que nós permaneçamos mais intensamente em Jesus, para que a vida de Jesus frutifique nas nossas vidas, e a nossa vida não seja mais sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, mas seja sobre a vida de Jesus em nós. Então nos transforme à imagem de Cristo. Nós nos colocamos à sua disposição, Senhor, para o Senhor mudar qualquer coisa que precisar ser mudada. Nós convidamos e convocamos o Senhor
para tocar em todas as áreas da nossa vida e moldar todas as áreas da nossa vida à imagem do nosso Senhor Jesus. Então, Deus, nos mostre aquilo que nós precisamos mudar, nos incomode, nos dê sensibilidade com relação às coisas do Senhor e nos ajude, Deus, a permanecer em Cristo Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, para frutificarmos assim para a glória do nosso Senhor Deus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.